Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa primeira live da semana, sempre às terças, às 21 horas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mobilidade de tronco. O que é preciso a gente ter para ganhar mobilidade de tronco? Porque não é tão simples, né? Se a gente pensar em toda a teoria de controle motor, em tudo que acontece, né? Todo o movimento que acontece numa mobilidade de tronco, a gente tem que pensar muito além do tronco. E é isso que eu vou sugerir para vocês essa noite, que a gente pense além simplesmente de vértebras torácicas, vértebras cervicais, enfim, de vértebras lombares. Sejam bem-vindos, todo mundo que está chegando. Boa noite, Gabizinha querida. Boa noite, Rê, galera da mentoria Black, tá aí presente na área. Galera, enquanto a gente não começa, fala Stefânia, galera da mentoria Black chegando. Boa noite, Rê. Boa noite, Luísa, Uberlândia, falou Ubatuba. Estúdio Alessandra, peraí, melhor, Torre. Boa noite. Boa noite, Sandrinha, mentoria Black na área. Galera, todo mundo que tá chegando, seja muito bem-vindo. Hoje a live tá muito top. Todo mundo sabe, oi Gleide, todo mundo sabe como funciona aqui a live no canal. Eu entro uns 8 minutinhos antes, 5 minutos, 15 minutos às vezes. A gente papeia um pouco, vocês me falam como estão, de onde vocês estão falando, se é a primeira vez que estão na live. E 9 horas em ponto eu começo a despejar o conteúdo grosso em cima de vocês. Boa noite, Mirna. Boa noite, Rê. Tudo bem com você, lindona? Comigo tá tudo bem. Acertei seu nome, Stefânia. Porque é muito esquisito, Sálvia, né? Aí eu percebi que poderia estar ao contrário. Olha só que pessoa inteligente. Boa noite, Dari, minha filha. Galera da mentoria Black em peso na live. Né? Evandro de Florianópolis. Primeira vez na live, Evandro? Boa noite, Fernanda, Maceió, Alagoas. Virou fadinha? Quer virar fadinha? Pode ser. Boa noite, filha. Boa noite, tudo bem? Não sei quem é a fadinha. São 2 fadinhas que eu tenho. Você pode ser a terceira. Dari, Uhu. Então, assim, galera, 9 horas em ponto. Boa noite, Caroline. O Evandro tá falando que é a primeira vez dele na live. Seja bem-vindo. Faz de conta que a live é sua. Puxa a cadeira, senta em casa. Na sua casa, no caso. E espero que você goste do conteúdo, tá bom? Tatiane de Salvador, Bahia. Ô, saudade da Bahia. A Alessandra fez um curso comigo. Falei meio francês agora, como se eu falasse francês. Um curso comigo aqui em São Paulo de cadeias. Talvez se eu vir sua foto, eu tenho uma memória visual muito boa. Eu consiga reconhecê-la, mas assim, não me lembro. Benedita, boa noite. Galera, então olha só, até às 9 horas a gente vai falar. O Evandro tá falando que segue meus exercícios direto, gratidão. A Ana Paula fala de Uberlândia também. A Carol fala de São Mateus, Espírito Santo. Bem-vinda toda a galera que tá chegando. Fiquem à vontade, galera. E olha só, até às 9 horas, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar uma ideia, vocês vão me falar de onde vocês são, vão me disparar muitos corações, porque todo mundo sabe que eu sou peixes, quem não sabe fica sabendo agora, com ascendente em câncer. Então eu sou muito carente, eu preciso de muitos corações. E a regra aqui só tem uma, que vocês disparem coração, tá? Se parar de disparar coração, eu paro de falar. É mais ou menos assim. Rosana, boa noite, um beijo grande. Dariane, Tatuí, interior de São Paulo. Marte de Colômbia, seja bem-vindo. Reinaldo de Montes Claros, Minas Gerais. Então, olha só, bastante gente de longe, né? Temos Bahia, temos o interior de São Paulo, Jacareí, a Kelly, Contagem, mais um de Minas Gerais, a Alessandra. Lorena, São Paulo também, a Aline. Então, olha só, pessoal, a gente tem... Vocês podem ajudar a prof aqui como? Disseminando conteúdo. Então, o que vocês podem fazer? Esse conteúdo é gratuito, qualquer um que estiver na live assiste, certo?
Então vocês podem bater aqui nesse aviãozinho. Cadê? Opa! Ou nessa asa delta. Tem gente de Imperatriz Maranhão. Boa noite, Rosana. Seja bem-vinda. E convidar os amigos para assistir essa live. Aquele seu amigo que está precisando entender um pouco mais de como acontece a mobilidade no tronco, de se a mobilidade acontece, será que só no tronco? Será que é só o tronco que a gente tem que olhar quando a gente analisa uma mobilidade? Né? Boa noite, Maria Betânia. João Pessoa, bonito nome e uma delícia, né? João Pessoa, de cidade. Hoje eu não tô tomando meu chá inglês, hoje eu tô tomando café, porque tá muito quente, tá muito frio, para dar uma esquentadinha, né? Bora lá. Então, olha só, a gente vai discutir teoria de controle motor, a gente vai discutir teoria do ponto atrator, a gente vai falar de bastante coisa e vai falar de ritmo lombopélvico. Não tem como a gente falar de flexão de tronco, de extensão de tronco, se a gente não entender algo que se chama ritmo lombopélvico, certo? Pra gente não sair por aí falando besteira ou fazendo besteira com os nossos alunos. Show? Então, olha só, galera. Seguinte, eu vou passar 5 exercícios para vocês. 5 que são os meus top 5. Os meus melhores exercícios, aqueles que eu tiro da cartola, que dou para os meus alunos, que dou para os meus pacientes, tá? Eu vou passar para vocês hoje e vou explicar o porquê. Beleza? Então, sejam todos bem-vindos. Quem aí já chamou o colega? Quem aí já chamou aquele instrutor de pilates? Já não faz a gente gostar de biomecânica. A biomecânica é linda, gente. Quem aí já chamou o colega? Aquele que estudou com você na faculdade? Tô bonita, Rê. Gratidão. Tô com o cabelo todo zoado, mas tá. Muito obrigada, são seus olhos. E tô sem filtro hoje, hein? Tô sem filtro. Vim na cara e na coragem, hein? Tem que se aplaudir mulheres assim. Mano, a Gabizinha também tá falando que eu tô bonita. Ai, fazer o quê, né? Dele. Cadê meu óculos? Porque eu tiro às vezes, né? Dermolili, boa noite. P, boa noite. Dariel, Sandrinha, eu só aprendi com você. Sobrancelha tá show. Claudinha. Sobrancelha é a Claudinha. Olha o jabá da Claudinha. Cláudia Ramos é o nome dela, né? Cláudia Ramos, tá? Então, bora lá, gente. Já acaba de jabá, né? Acabou o jabá. Você não precisa de filtro, sua beleza está no natural. Ai, obrigada, Bastos. Vocês são uns queridos, sabia? André Chiari, eu costumo falar, cada aluno tem o professor que merece, cada professor tem o aluno que merece, né? E eu tenho o prazer de ter os melhores alunos. Boa noite, Andressa. Ai, para, gente, eu vou ficar convencida. Eu vou ficar convencida, né? Eu vou derrubar a live. A Pri tá falando que vai derrubar a live. Vocês estão mentindo muito. Meu último gole de café com canela. Keila, boa noite. Boa noite, Iris Regina. Tava sumida, né? Tava sumidinha da live. Tô de olho na senhora. Andréia, eu sempre chamava ela de Andreinha, agora eu lembro, toda vez eu lembro do tamanho dela, não dá pra chamar ela de Andreinha, né? Então bora lá, gente. Bora chamar os amigos. 9 horas a gente vai começar a falar. Doutora Priscila Frauches, seja bem-vinda. Érica Nunes Alves, boa noite. E boa noite a todo mundo que está na sala. Às 9 horas em ponto eu vou retirar os comentários, tá? Boa noite, Rosana. E aí eu vou pedir para vocês anotarem, pegarem um caderno, uma caneta, anotarem todas as dúvidas, tá? E eu vou abrir os comentários no final e esclareço todas as dúvidas, tá bom? Boa noite, doutora Neuza Helly. Me chama de Janaína, eu fico assustada. Eu acho que eu já fiz alguma coisa errada, porque todo mundo me chama de Jana. Aí quando me chama de Janaína, eu já sei. Jacilene, beijo. Essa aula muito me interessa. Muito bem. Bora chamar os amigos, hein? Bora lá, 21 horas. Sejam todos bem-vindos. Vou retirar aqui todos, vou apagar os comentários, desativar os comentários. E agora eu só abro no final da live para tirar as dúvidas de vocês.
olha só, quando a gente fala em mobilidade de tronco, a gente tem que lembrar que a gente tem uma coluna, né? Onde a gente tem 33 vértebras, ok? E toda a mobilidade da coluna se dá em pequenos graus de liberdade, seja qual for o plano de movimento que ela vai estar atuando, tá? E pouquinho por pouquinho de cada vértebra, ok? Então, assim, quando a gente fala em 180 graus de flexão, por exemplo, de uma coluna, né? A gente não pode pensar que esse 180 graus é dado na L2, né? Ou é dado em T1, tá? Não, começa lá na terceira vértebra cervical, ok? Lá nas duas... Barulho. Nas duas vértebras, no atlas e no axis, aí vem seguindo pela terceira cervical, quarta, quinta, sexta, sétima. O que acontece? Cada uma dá um pouquinho de amplitude, um pouquinho de amplitude. Cada corpo vertebral vai dando amplitude de movimento até a gente completar os 180 graus de flexão de tronco. Beleza? Só que tem uma coisa no caminho. A coluna, ela termina no sacro, ok? E o sacro está dentro de um complexo chamado quadril, onde a gente tem dois ilíacos de um lado, o sacro atrás e a sínfise púbica fechando essa articulação na frente, ok? Com um disco, né? Ela é uma anfiartrose, ela tem uma característica de absorção, né? E as últimas vértebras, as vértebras sacrais, elas são fundidas umas nas outras, o que significa que a gente não tem mobilidade nas vértebras sacrais, mas sim no sacro como um todo. Isso é muito importante da gente entender. Por quê? Porque quando chega no sacro, existe, e a flexibilidade, a amplitude de movimento, ela chegará no sacro. O que a gente precisa entender? Que existe algo no meio chamado ritmo lombopélvico, ok? Existe um ritmo. O que é o ritmo lombopélvico? É a capacidade sincrônica, é a necessidade sincrônica e constante dos movimentos da coluna serem acompanhados pelos movimentos pélvicos. Há uma sincronia entre os movimentos da coluna e os movimentos pélvicos. A isso se dá o nome de ritmo lombopélvico. Para que a gente tenha um bom ritmo lombopélvico e uma boa mobilidade da coluna, a gente tem que lembrar que a mobilidade é algo que a gente ganha, tá? Eu dei uma engasgada, né? Algo que a gente ganha. A mobilidade na coluna é algo que a gente ganha, ok? Vértebra a vértebra, ok? Mas quando chega no sacro, como as vértebras são fundidas, eu preciso desse ritmo lombopélvico funcionando, ok? E muitas vezes a gente não tem esse conhecimento ou não foi passado pra gente e a gente começa acaba cometendo alguns equívocos. Por exemplo, quando a gente nasce, e eu sempre falo isso, tá? Que Joseph, ele observava muito a ontogênese e a filogênese. Pessoal, vamos deixar bem claro aqui, ontogênese é o estudo do desenvolvimento da criança, ok? Desde quando ela nasce até a vida adulta. Filogênese é o estudo de espécies que existem e se desenvolvem de si, se desenvolvem em grupos específicos. Então, por exemplo, quando a gente estuda a filogênese, segundo Darwin, a gente veio dos cordatos, dos macacos, ok? Quando a gente estuda a ontogênese, a gente está estudando o nosso desenvolvimento neuropsicomotor desde quando a gente nasceu. E Joseph, ele observava tanto a ontogênese como a filogênese, ok? Então, quando a gente nasce numa cifose global. Todo nenenzinho, ele nasce num ser profundo, né? Por quê? Porque ele não tem tônus, né? O bebê, ele nasce completamente atônico. Quando ele nasce, ele é pregado, pá, no centro gravitacional. A gravidade prega ele no berço, ok? Ou onde ele estiver. Ele não tem controle nenhum motor. Ele vai passar pelo seu processo de aprendizagem e pelo desenvolvimento do sistema nervoso e desenvolvendo assim o seu controle motor. Como isso se dá? Isso se dá de forma céfalo-caudal, da cabeça para o sacro, e isso se dá de próximo distal. Então, o que quer dizer isso? Que primeiro a gente vai adquirir controle da cabeça e da cervical. Não é à toa que o nenê, quando ele está em decúbito dorsal, ele começa a fazer pequenas explorações do seu ambiente em volta, tá? E ele começa a gerar pequenas flexões da cabeça. Por quê?
porque a gente nasce num ser, mas a gente não vai permanecer nesse ser. Essas curvas elas serão invertidas ao longo do desenvolvimento do ser humano. As curvas da coluna são alternâncias de cifose e lordose. Gente, eu tenho que falar isso, vocês precisam entrar isso na cabeça de vocês. E até de algumas pessoas, mas, enfim, tem que entrar isso na cabeça de vocês, de todo mundo que se propõe a estudar movimento, ok? Essas curvas, elas são invertidas, é necessário que a cifose cervical deixe de existir e vire uma lordose cervical. Por quê? Porque a gente vai ter a disposição da nossa visão, audição, que é extremamente importante, os nossos labirintos estarem organizados para que a gente possa olhar bem. E a gente sabe que a postura, hoje em dia, são atitudes que a gente assume perante o ambiente que nós vivemos, perante o sistema emocional e visão dos exteroceptores, visão, audição e olfato, certo? Então, se nós não tivermos uma cabeça horizontalizada, se a gente mantiver a cifose, o que vai acontecer? A gente não vai ter uma boa experimentação do ambiente em que a gente vive. Então, essa curva lordótica, ela não está aí por acaso. Ela está aqui para gerar movimentos livres na cervical para que a gente possa explorar o ambiente, ok? Depois, a cifose, e aí a gente vai maturando, lembra? Começa maturando, vem a inervação, ok? Matura na cifose craniana, depois na lordose cervical e depois na cifose torácica. Ela vai permanecer uma cifose. Lembrando-se que as curvas cifóticas são curvas de proteção e a cifose torácica ela vai compreender, ela vai proteger pulmão e pericárdio. Lembrando sempre que além da cifose a gente tem as arcadas costais e o gradil costal. Então, quando a gente fala em ganhar mobilidade torácica, a gente não pode pensar só no corpo vertebral e nem nas facetas da coluna torácica. A gente tem que lembrar no gradil costal também, tá? É impossível se ganhar mobilidade torácica se a gente não tiver uma boa articulação, uma boa mobilidade, por exemplo, na articulação externo-costal, por exemplo, tá? Bom, seguindo, aí a gente inverte mais uma curvatura, que é a curvatura que antes era uma cifose lombar, que é assim que nascemos, e a gente começa a inverter para uma lordose lombar, porque os movimentos acontecem de fato nas lordoses. E as cifoses são pontos fixos dos movimentos, isso é básico, tá? Todo mundo tem que saber isso, ok? Então, a gente tem duas curvas de movimento. Não estou dizendo que as outras não se movem, porém, as amplitudes colaborativas para concluir toda a amplitude de movimento da coluna são poucas nas torácicas e mais nas lordoses. São pouco nas cifoses e mais nas lordoses, beleza? Então, visto isso, então olha só, quando a gente fala de ganhar mobilidade na torácica, a gente também tem que falar de ganhar mobilidade no gradil costal, certo? Quando a gente fala de ganhar mobilidade na coluna sacral, ok? E na coluna lombar, a gente não pode esquecer também do ritmo lombopélvico. Show? Então, já falamos, o ritmo lombopélvico é esse movimento sincrônico, né? Entre a articulação lombar e a coluna lombar e o sacro, ok? Então, o que vai acontecer? Quando a gente começa a fazer uma flexão cervical, o que acontece? A nossa esfera da cabeça, ok? Vai inclinando para o chão, tá? A gente está em pé, deixa eu mostrar aqui para vocês. A nossa esfera da cabeça, tá? Vai inclinar para o chão, ok? E a gente vai descendo. Primeiro a cervical, depois a torácica. Vai chegar um momento, fazer devagar aqui de lado para vocês verem, que meu sacro, começa a mexer. Eu vou descer de novo, vocês vão olhar bem pro meu quadril, para a angulação aqui, aonde a transição da torácica com a lombar. Vocês vão observar o que acontece. Ó, já começou a mexer. Estão vendo? Já começou a mexer. Isso, gente, todo biomecânico deve saber, e todo profissional que lida com o movimento deve saber. Quando a gente faz uma flexão de quadril, o nosso tronco ele vem para a frente, ok?
E quem controla esse movimento são quem controla, não é quem faz o movimento, porque ele é um movimento quase que passivo a favor da gravidade se a gente está em pé, beleza? Então quem controla esse movimento são os músculos paravertebrais, ok? E é necessário que a gente tenha uma antiversão de quadril. Então olha que interessante, até aproximadamente 45 a 55 graus, esse movimento ele é controlado pelos paravertebrais. A partir de 55 graus, aproximadamente, há variações individuais, ok? A partir de 55 graus, o movimento ele começa a ser gerido e gerenciado pelo quadril. Então, os dorsais eles deixam de ser os produtores, os controladores desse movimento excêntrico, né? E quem passa a ser o controlador são os isquiotibiais. Beleza? Até a gente encostar no chão. Aqui já ficou claro. Mobilidade não existe sem flexibilidade, não é? Então, a gente tem que ter mobilidade articular, porque a gente tem zonas hipomóveis, zonas na coluna que deixam de funcionar, que tem pouca mobilidade artrocinemática, que é a mobilidade entre pequenas articulações, micromovimentos que acontecem entre articulações. Mas também a gente tem que ter a mobilidade global, que é isso que eu expliquei agora para vocês, ok? E quando a gente fala da mobilidade global, a gente vai ter que ter também flexibilidade muscular. Olha só. Então, eu vou mudar a posição aqui da câmera e a gente vai fazer um exercício bem fácil de mobilidade torácica. Eu vou mostrar para vocês como a gente vai lidar com isso. Então, olha só, pessoal. Eu não vou tirar minha meia porque tá muito frio, tá? Então, olha só. O erro clássico, tá? O que chega no estúdio a gente já manda fazer spine stretch, ok? Então, olha só. O que alguns professores ou alguns conceitos, ou enfim, algumas linhas de pilates vão dizer para você, né? A gente tem que ganhar para trás, abrindo o ângulo, ok? E depois inclinar para frente num C profundo e perfeito, ok? Como se a gente fosse aquele neném, tá? Isso é possível, óbvio que é possível, depois de muito treino, mas muito treino, tá? Depois de, digamos, de 5 a 6 anos de treino diário de pilates, ok? Mas aí eu pergunto para você, o seu aluno que está dentro do seu espaço de trabalho, ele quer fazer parte da filosofia do pilates ou ele só quer resolver a dor dele? Tá? Porque se ele quiser seguir a filosofia do pilates, ok? Aí ele vai ser um pilateiro raiz. E nós que trabalhamos com pilates temos que ser. A gente tem que trabalhar o pilates todo dia no nosso corpo. O pilates é uma filosofia, aquela coisa mente, corpo, espírito que a gente já sabe, certo? Agora, se o seu aluno só odeia pilates e quer produzir resultado, ele quer resultado logo, ele não vai ficar 5 anos com você, ok? Então, aí você tem que entender muito de biomecânica. E não que no pilates clássico você não tenha que entender de biomecânica, tá? Então, olha só. O que eu falei? Quando a gente inclina o tronco a partir de 45 graus, olha o que acontece. Quem trava o meu movimento aqui não é mais a mobilidade da coluna, e sim a flexibilidade dos meus isquiotibiais. Lembra que eu falei? Até 45, 55 graus aproximadamente da flexão do tronco, quem controla são os dorsais, beleza? Então, ó, eu vou flexionar bonitinho, até aqui aproximadamente são os dorsais, certo? Depois daqui, quem não vai permitir que eu vá mais, já são os isquiotibiais. Por quê? Porque nesse momento, meu quadril tem que estar vindo para a antiversão, como a gente viu lá em pé. E é contraditório quando a gente pede um rounding no Pilates clássico, tá? Para um aluno que não tem aprendizagem nenhuma do método, tá? Não estou dizendo que o método está errado, estou falando que um aluno que não fez a passagem da aprendizagem pelo método, que tem dor, que não tem consciência corporal nenhuma, tá? Ele tem um ritmo lombo-pélvico muito claro na cabeça dele. Quando ele fizer isso, ele vai para a antiversão, ok? Isso é o ritmo que eu acabei de explicar para vocês. Então, a gente chegar para ele na primeira aula e já pedir para ele fazer o rounding,
ele não vai entender o que você está falando, talvez ele não tenha nem mobilidade articular para isso, tá? Então, como você pode brincar com esse movimento mecanicamente? Lembra que eu falei que quem controla a descida são os isquiotibiais? Então, se eu flexionar um pouco os joelhos dele, aí sim eu já vejo o movimento começar a surgir lá na coluna lombar, olha só. Porque eu flexionando os joelhos, eu tiro o controlador a partir dos 55 graus. Olha que interessante, tá? E o contrário é real também. Quando a gente vai para uma... Por que vai para uma antiversão? Preciso que vocês entendam, eu esqueci de falar isso. Eu tenho minha massa. Eu estou indo para frente, certo? O que tem que acontecer com a minha massa? Meu centro gravitacional tem que vir para trás. Por quê? Porque senão eu caio para frente. E quem vai fazer esse movimento são os isquiotibiais. O contrário também é verdadeiro, né? Então, se eu tiver, por exemplo, que fazer uma extensão, se eu quiser fazer uma extensão e deixar o meu aluno prender lá, ó, com a antiversão, o que vai acontecer? É um movimento em que a coluna foi preparada para fazer depois que ela passou pela maturação do sistema nervoso central. Ela desaprendeu a fazer isso. Então, a gente precisa treinar muito, ensinar muito para esse aluno, tá? Ganhar muita flexibilidade, muita mobilidade e principalmente perguntar se ele quer ser um praticante de Pilates, da filosofia Pilates, ok? Como eu sempre falo, hoje em dia virou moda, né? Yoga. Todo mundo põe um tapetinho de yoga debaixo do braço e vai fazer sua aula de yoga. Mas a yoga, na filosofia, com os pranayamas, com os rituais, dessas pessoas que praticam yoga, quantos por cento será que praticam a filosofia do yoga? Pilates é a mesma coisa. Seu aluno ele quer resultado ou ele chega no seu espaço de trabalho falando, olha, eu quero praticar a filosofia do Joseph Pilates, tá? E aí fica o questionamento para vocês. Eu sei quem é o meu público. O meu público ele vem até mim porque ele quer resolver o problema dele logo, tá? Agora, cabe a vocês definir qual é o público de vocês, certo? Então, quando eu vou para a extensão, gente, é ao contrário. Quem é o controlador desse movimento? E na excentricidade? É o abdômen e o quadríceps, certo? Então, da mesma forma, quando eu vou para uma extensão, se eu flexionar um pouco os meus joelhos, ok? E tirar o pé do chão, na verdade, né? Na verdade, se eu flexionar um pouco os joelhos, ó, o movimento, ele acontece de uma forma melhor. Só que aí, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar que ele vai estar reto. Porque o quadríceps passa realizando a retro, junto com pessoas. Vocês estão entendendo? Que assim, fazer pilates, gente, a gente primeiro tem que passar, como todo exercício físico, por uma fase de aprendizagem. Não adianta. Os exercícios, qualquer exercício tem que ser primeiro aprendido. Mesmo se a gente vai para o colégio. A gente vai para o colégio, a gente não sai fazendo prova. Primeiro a gente aprende matemática, português, e depois a gente vai acabar entendendo e tendo aulas de assuntos mais complexos, ok? E é isso que eu quero deixar bem claro para você. Primeiro, o aluno vai chegar para a gente, tá? Com a sua ontogênese completamente bagunçada, tá? Completamente bagunçada. Cabe a gente reorganizar, ok? Primeiro, a mobilidade, eu sempre brinco, eu tenho um mantra que eu brinco com os meus alunos, mobilidade precede força, ok? Então, a gente vai priorizar a mobilidade, que vem antes da força, tá? Articular, global, e a mobilidade artrocinemática também, tá? Depois disso, a gente vai ganhar flexibilidade muscular. Vocês viram que se eu não tenho flexibilidade muscular, se meu abdômen não tem uma boa curva de comprimento e tensão, né? Flexibilidade e força, inclusive, tá? O mínimo de tônus para isso, o que vai acontecer? Eu não consigo ir para extensão. Porque do mesmo jeito que quando eu vou para frente, meu centro gravitacional é deslocado para frente, quando eu inclino para trás, meu centro gravitacional é jogado para trás. E aí meu quadril ele faz o quê? Isso aqui, ó.
para trazer a massa mais perto do chão, ok? A nossa massa corporal. Entendido isto, aí sim a gente começa a fazer um trabalho em que a gente pensa em primeiro fazer uma limpeza de todo esse corpo, e se o nosso aluno quiser seguir na filosofia do Pilates, ele vai fazer aula todos os dias, né? Vai partir com os 7 iniciais, os 34 do MESH, aquela coisa toda. Agora, se o seu aluno quer resultado, vou passar algumas dicas para vocês aqui agora. Esse é o primeiro exercício, tá? Só que antes de você colocá-lo aqui, você vai colocá-lo aqui só para avaliar, tá? Aonde que está o problema dele? E o problema dele ele pode estar na coluna, ok? Ou ele pode estar nos membros inferiores. Olha que interessante. Isso eu percebo quando eu estou em pé. Por que algumas pessoas alcançam o chão, certo? E outras pessoas não alcançam o chão? Porque ela tem... A gente não pode afirmar que é só porque ela tem zonas hipomóveis na coluna. Ela pode não alcançar o chão, ela pode ter uma coluna ok, mobilidade ok, músculos paravertebrais ok, que são os controladores, né, como a gente já discutiu nessa live, mas ela pode não ter um bom alongamento dos isquiotibiais, que são os ossos controladores. E aí ela vai encostar a mão no chão? Não. Então a gente tem que fazer o teste de flexão em pé, para a gente entender onde está o problema daquele nosso aluno. Por que ele não encosta no chão? Ele tem um encurtamento de isquiotibial ou ele tem um encurtamento de paravertebrais, de quadrado lombar, de toda essa musculatura que está ali em volta, tá? Então aí já fica a primeira dica para vocês. Se for de isquiotibial, a dica é aqui, ó, flexiona o joelho e começa a trabalhar aqui, ó. Vai estendendo e vai vendo como o ritmo trófico dele se comporta. Vai estendendo um pouco mais o joelho, claro que é um trabalho de formiguinha, até ele conseguir esticar e fazer um spine stretch bacana. Beleza? Bora lá. Outro movimento que a gente tem que ter, que é muito importante, gente, vocês não podem esquecer, são os movimentos. Ó, eu tô usando a alça de perna aqui, a alça do CAD, tá? Então, olha só. Eu coloquei aqui, amarrei ela aqui, ó. Dei a volta aqui e coloquei ela na minha coxa, alta, bem próximo à cabeça do fêmur. E aí eu vou colocar uma perna na frente da outra. Por quê? Porque eu vou permitir, vou propiciar que meu quadril fique atrás. E a partir daí, o que eu vou querer? Uma inclinação do tronco. E volta. O outro lado, ok? Mais difícil. Uma inclinação do tronco. E volta. Depois, essa perna que estava à frente, que estava atrás, agora com a alça está na frente. Eu vou inclinar o tronco. Jogando o peso lá para frente. Quando a perna está à frente, vocês vão sentir que o quadril está preso aqui na frente. Então, o movimento ele é mais torácico. Então, se o aluno tem déficit de mobilidade torácica, manda ver, perna na frente. Se seu aluno tem déficit de mobilidade lombar, perna atrás. Quem tiver aí no estúdio faz e me diz, ó. Tô sentindo lombar. Certo? Bora lá. Isso é um trabalho de preparação da cabeça do fêmur, da coxa femoral e do quadril, tá? A partir daí, gente, a gente não pode esquecer. Lembra que eu falei da arcada costal? Lembra que eu falei das costelas? Então, olha só, eu vou passar esse teravante, vou passar esse mini bend em mim. É um mini bend fraco, como vocês podem ver, tá? É só para me dar uma propriocepção. Deixa eu desenrolar tudo ele. Vou por aqui, tá? Ok, coloco aqui, vou trabalhar de novo no spine, só que agora eu vou pedir, ó, três respirações profundas com o proprioceptor
ok? No teraband, na arcada costal. Se eu quiser mais baixo, nas costelas flutuantes, eu ponho aqui. Cuidado para não hiperventilar o seu aluno. Só 3 respirações são suficientes. Deixa ele respirar normal, daí 5, 10 minutos você faz mais 3 respirações, ok? E vai trabalhar lá, ó. Cheguei aqui. Tá? Percebam que a gente vai ganhando, tá? Se o paciente for mais obeso, gente, pega um teraband maior, né, um mini band maior e mais frouxo. Ou pega aqueles elásticos mesmo que a gente amarra, tá? Aqueles que são abertos, não mini band, tá? E amarra só para dar a propriocepção. Show? Bom, a gente fez esses dois. Tem um que eu vou fazer aqui no chão, que é bem bacana, que é do método GDS. Eu vou mostrar para vocês. Ah, outra coisa que eu preciso falar. Na ontogênese, a gente ganha primeiro o movimento de extensão, ok? Depois a gente controla o movimento de flexão da cabeça, no eixo, flexão e extensão. Depois a gente ganha as rotações, né, galera? As rotações, porque o bebê tem que explorar o espaço e ele não tem muito controle de extensão ainda, então a rotação já vai entrando conforme ele vai ganhando controle da musculatura dos olhos, ok? Por isso que a gente sempre fala que o olhar acompanha o movimento. E depois, por último, entra as inclinações. Agora, olha que interessante. Quando a gente fala de filogênese, tá? O primeiro movimento que entra são as inclinações laterais. Porque nós vemos dos vertebrados, nós fazemos parte dos grupos dos vertebrados. E o primeiro animal vertebrado no nosso planeta foi o peixe. E o peixe nada com inclinações laterais, que são inclinações menos agressivas do que a flexão e extensão, ok? A não ser com exceções muito grandes. Uma hérnia, por exemplo, uma hérnia externa, tá? Aí vai causar um problema na inclinação lateral. Caso contrário, são movimentos mais simples de serem feitos. Depois a gente evoluiu para os anfíbios, né? Jacaré, essa coisa toda. E aí a gente assumiu o quê? Dissociação de cinturas. A gente começou a dissociar as cinturas. Se você olhar, o bebê também, ele vai entrar com a dissociação de cinturas. Então é extremamente importante que para você ganhar a mobilidade da coluna, você trabalhe com dissociações de cintura, ok? Exercícios simples de dissociação de cintura, tá? O swing, o gato quadrapôs, tá? Ó. Movimentos, tá? Pra cá, pernas pra lá, pra cá, ok? Tudo isso é fundamental. Só depois da dissociação de cinturas é que nós, dos macacos, de todo o desenvolvimento da nossa cintura escapular e mandíbula, nós voltamos para a água. Isso bilhões de anos depois, tá? Como os mamíferos, golfinhos e baleias. E aí, com a nadadeira horizontalizada. Os golfinhos e baleias, sim, eles nadam com flexão e extensão do tronco. Então, o último movimento que entrou filogeneticamente para nós que somos vertebrados foi a flexão e extensão, que são os movimentos que a gente mais usa, porém são os mais, digamos, que podem gerar problemas, ok? Então, quando a gente começa a reabilitar um tronco, que tal se a gente começar primeiro com as inclinações, com as dissociações de cinturas, ok? Para depois entrar com as rotações e só por último as inclinações. Ao contrário do que muita gente pensa, a rotação, gente, não é um bicho de 7 cabeças, tá? A gente precisa das rotações. Então, bora lá. Esse é um exercício do método GDS, tá? Então, é um exercício de cadeias musculares, mas que eu uso muito com os meus alunos. Então, a gente fez um ali, o segundo aqui, né? Esse é o terceiro que eu uso bastante. Ó, uma mão embaixo do bastão, virado para vocês. A outra mão em cima, virada para o aluno.
bastão não move. E nem o quadril sai do chão. Só a mão de cima que mexe, ó. Flexionando o punho. E é uma delícia esse exercício. Volta. Vai. E volta. Beleza? Obviamente, eu vou fazer para os dois lados. Vou passar um exercício que eu acho fundamental para vocês. A gente já fez exercícios para mobilidade arcocinemática, para mobilidade global, lá sentado no spine stretch, tá? A gente fez o swimming, a gente fez um monte de coisa para o gato, para a dissociação de cinturas, para recuperar esse movimento, ok? Agora a gente já trabalhou com a extensão também, não esqueçam. Aí agora a gente vai trabalhar com o quê? Com fortalecimento da musculatura abdominal. Porém, sem aumentar a pressão intraabdominal, certo? Eu gosto muito desse exercício aqui, gente. Olha só. E eu gosto muito desses exercícios em que a gente usa uma mola completamente enganando o paciente. Por quê? Porque a gente quer respostas motoras não pensadas por ele, tá? A gente não quer uma resposta X, porque nem todo indivíduo vai realizar igual essa resposta X. Cada um tem a sua via de controle motor. O sistema de controle motor ele não é tão reducionista como às vezes a gente pensa. Ele é muito complexo. Então, olha só, eu peço aqui, ó, para ele trazer as duas bases, ele trazer a mola. Então, eu vou pedir para o meu aluno, com os pés apoiados, calcanhar apoiado no CAD. Eu vou pedir para ele trazer as molas em direção aqui, ó. Aproxima mais a câmera, Pri. E vejam o que está acontecendo com o meu quadril. Eu gosto muito desses exercícios em que a gente não precisa pedir para o nosso aluno o que a gente quer. Em que o corpo gera esse movimento. Ok? E aí, mais um exercício para vocês. E aí agora eu vou passar o fortalecimento de abdômen de forma que eu não aumentar a pressão intraabdominal, que eu gosto muito, tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Vou vir nesse canto do estúdio aqui agora, tá? Colocar na mola do meio, no mosquetão do meio. Vou vir aqui, ó, gente. Deixa eu abrir só arrumar a câmera. Mais um pouquinho, virado pra cá. Aí, eu estico o braço e volto. Eu estico o braço e volto. Mola a 90 graus do meu tronco, ok? E aí eu tô fazendo uma força pra quê? Pra mola não me puxar. Então eu tô trabalhando absurdamente o abdômen aqui. Claro que eu tô trabalhando o peitoral também, mas lembra que eu falei que pra gente trabalhar recuperação de controle motor e ganho de mobilidade, sobretudo nas zonas hipomóveis, a gente precisa enganar o corpo, a gente precisa esperar as respostas do corpo, porque a gente tem muita coisa envolvida no tronco, muito reflexo. Reflexo de guardião, reflexo antecipatório postural, tem reflexo para fechamento da cárdia, tem tudo que vocês imaginam no tronco, ok? Tem diafragma que tem que estar normalizado, então não é tão reducionista assim, tá? Faça isso 1000 vezes que você vai resolver, tá? O aluno não vai ficar 1000 vezes fazendo isso, tá? Ele quer resultado, lembra? E por último, eu peço para ele um exercício, e aí eu vou abrir para pergunta para vocês. Que a Pri vem me ajudar aqui nele, que eu vou fazer aqui em cima para vocês enxergarem melhor. Pode ser aqui em cima. Eu vou deitar o meu paciente, ok? Esse bastão aqui, gente, eu vou passando por debaixo do corpo dele. Deixa eu tirar isso aqui para vocês enxergarem melhor. Ó, eu vou passando por debaixo do corpo dele. O bastão não pode encostar. E ele tem que
e ele tem que dar a solução mais econômica, volta agora em diagonal, para o bastão não encostar nele. É exatamente isso que eu quero. Ele trabalhando nos 3 eixos e agora passa para cá. De lá para cá. Daqui pra cá? É. Passa em cima também, agora no tronco. E aí vocês vão brincando com esse bastão em decúbito dorsal, em decúbito ventral, para que ele se mexa, tá? Ganhe pequenas mobilidades, tem que ser simples, gente, para só depois a gente pedir um round, em qualquer outra coisa mais evoluída no nosso aluno. Beleza? Eu vou abrir para tirar dúvidas de vocês. Então, conforme a minha dívida, né? Passei 5 exercícios, passei até mais para vocês que eu uso. Então, bora lá. Ui, cansei. Ativar comentários. Ah, é. Bora lá. Dúvidas, pessoal? Ah, e lembrando também o seguinte, hein, galera? A gente tem que lembrar 2 coisas. As teorias de controle motor mudaram, tá? Então, hoje em dia a gente sabe que por mais que você repita 1000 vezes o mesmo exercício, você nunca vai produzir o mesmo exercício. Isso é impossível. Por quê? Vai ficar gravado, Ana Maria. Por quê? Porque por mais que a gente repita 1000 vezes o mesmo exercício, é impossível ele sair igualzinho. Por quê? Olha só, gente, existe envolvido no controle motor graus de liberdade de cada articulação que estão envolvidas no movimento, ok? Quando a gente fala de coluna, a gente tem que falar de graus de liberdade de 33 vértebras que se articulam entre si. Então, cada delas tem 3 graus de liberdade, tá? A gente tem que falar de graus de liberdade do quadril e a gente vai somando, tá? E aí, gente, o que que acontece? Acontece o seguinte, a gente tem que somar os graus de liberdade, somar também o número de sarcômeros. Quanto de sarcômero está entrando? Quanto de músculo está entrando ali? Quanto de sarcômero? E o corpo, gente, ele não vai adotar sempre a mesma número de sarcômeros, ativações de sarcômero, a amplitude exata daquele grau de liberdade, ele não vai conseguir repetir. Cada hora que ele se mexer, até para economizar e não desgastar determinadas estruturas ósseas e fadigar tendões, ligamentos, ele, de uma forma econômica, ele vai fazer o mesmo movimento, mas usando graus de liberdade completamente diferentes, ativando músculos mais ou menos. Mais ou menos, ok? Isso torna o movimento não possível de ser replicado perfeitamente. A respiração fica livre, tá, Aline? Fica livre, tá bom? Outra questão, gente. E aí eu vou falar na aula da semana que vem para vocês, com muito mais detalhes, as questões da estabilidade, tá? E o que mudou no controle motor. Por exemplo, num primeiro momento do controle motor, existe o que a gente chama de freezing. O corpo próprio se congela, né? Limita os graus de liberdade para quê? Para que ele não se lesione, tá? Então não adianta nada você pegar aquele seu aluno que não tem flexão e que o corpo está na fase de aprendizagem do movimento, você fica lá empurrando, você fica, não, vai que você consegue, vai que você consegue. O corpo tem uma proteção natural, que é o congelamento de alguns graus de flexão de movimento, de flexão de amplitude de movimento, para proteção e para não gerar lesão, certo? Bora lá. Jana, coluna retificada na região torácica, esses exercícios auxiliam? Sim, Raquel, como eu falei, você vai trabalhar também na respiração, tá? E o que eu passei também com a alça, você vai trabalhar, lembra que eu falei, se você faz com a perna à frente, você vai sentir mais torácica, se você faz com a perna atrás, você vai sentir mais lombar, ok?
Ai, agora exercício tem demais. Tem o Swan Dive, enfim. Galera, mais dúvida? Fala aí pra mim. Deixa eu só dar um recado pra vocês. Dia 14 e 15 de maio, este final de semana, nós vamos ter curso da metodologia hipopressiva ao vivo e online pelo Zoom, beleza? Quem tá com vontade de fazer a formação faz tempo, é neste final de semana, sábado e domingo, das 8 às 18, beleza? Só me chamar no direct. Ô Maria, gratidão, você é uma delícia. Ah, posso contar? Sim ou não? Galera, fica esperta. Fique esperta, abram o e-mail de vocês. Não deixem de abrir o e-mail de vocês entre hoje, amanhã, até domingo, tá bom? Vai ter uma surpresa lá, tá bom? O ROD presencial vai ser... 20 ou 21 ou 21, 22 desse mês ainda, aqui em São Paulo, hein, galera? Não fiquem de fora. Galera, não esqueçam de abrir o e-mail, conforme eu tava falando, tem surpresa para vocês lá. Algumas pessoas vão ter essa surpresa, outras não, mas enfim, abram o e-mail de vocês, principalmente quem já é meu aluno há bastante tempo. Se você não é, venha fazer parte do time de Janaína Cintas. Galera, quem tava aí na live pela primeira vez gostou? Eu quero... isso mesmo, Beth. Perna atrás a gente vai sentir mais a lombar, perna na frente a gente vai sentir mais o tórax, tá? O ROD é um método meu de reestruturação e organização das diástases, tá? Se você tem dúvida, tá? Como tratar diástase, o que diz a ciência, né? Se é só olhar para o reto, não, gente, o corpo é um só, né? A gente tem que olhar para tudo, para as estruturas ósseas, a gente tem que olhar para as estruturas musculares, para as estruturas faciais, para as estruturas viscerais, tá? A gente tem que olhar as pressões, a gente tem que entender, né, por que a diástase está acontecendo, ok? E tratar e deixá-la no mínimo funcional, tá bom? Mais dúvidas, gente? Mais? Alguém pediu para eu falar alguma coisa, mas passou direto. Conheci você no curso da Val. Você deve estar falando da Valquíria, né? O seu curso lá foi maravilhoso. Ah, gratidão, Neuza. Gratidão, que bom que você gostou. Fico feliz, fico muito feliz. E a Val é uma amiga muito querida, muito top mesmo. Não dúvidas mais? Posso encerrar? Segunda-feira não, tô doida. Sexta-feira, às 11 horas da manhã, nós vamos ter outra live para falar de Pilates. Dúvidas? Vocês têm dúvidas? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas, vou colocar lá para vocês na quinta-feira. Vocês vão deixar lá, beleza? As dúvidas de vocês. Tá bom, gente? É sempre uma delícia passear com vocês na terça-feira à tarde. Eu quero muito stories. Retificação da cervical. O que tem, Marcelinha? Retificação da cervical é muito comum a gente ver hoje, né? Aliás, é torácica e cervical. Cara, você tem que trabalhar vértebra por vértebra às vezes. Entender, tá? Vem agora esse final de semana. Não, esse final de semana não, Estela, não vai dar. Esse é no Zoom, né? Ai. Pera aí, gente. Eu vou deixar um lembrete no Stories, que é muita dúvida que vocês ficaram. Então, deixa eu explicar aqui. A retificação da cervical, com calma. A retificação da cervical, ela acontece por quê? Porque a mobilidade torácica, cervical, como eu explico isso para vocês? Pelo controle motor, a gente faz acoplamentos de segmentos para que a gente tenha melhores movimentos e movimentos mais econômicos. Nosso corpo sempre busca economia. Então, se a gente pensar no movimento de tórax, né? Quando o tórax abaixa, o que acontece? Olha só, quando a gente inspira, vou dar um exemplo melhor, fica mais fácil vocês entenderem. Quando a gente inspira, a inspiração leva a uma extensão da coluna. Vocês estão vendo? Tá? Da coluna dorsal e da coluna lombar. Porém, há uma anteriorização da cabeça ou uma leve flexão da cabeça. Vou fazer de lado.
Viram? É sutil, gente. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que eu estendo a minha torácica, tá? Seja respirando, seja no movimento, eu tenho um acoplamento, tá? Ou seja, em fase ou fora de fase. Em fase, tudo que acontece na mesma direção do movimento. Então, quando eu faço uma extensão do tronco, eu não falei que a gente tem uma antiversão do quadril? Uma retroversão, perdão. Então, quando a gente faz uma retroversão do quadril, ok? Para fazer uma flexão de tronco, então, o quadril está indo para trás, o tronco está indo para frente, o quadril está indo para extensão, o tronco está indo para flexão. Eu falo que essa quadril e tronco, eles trabalham, torácica, eles trabalham num acoplamento fora de fase. Um vai para um lado, outro vai para o outro sempre, para reequilibração. Tórax, tá? E cervical, eles também trabalham num acoplamento fora de fase. Isso não sei o que eu estou falando, são as novas pesquisas de controle motor, ok? E tem diversas teorias novas aí, tá? Então, quando a gente estende o tórax, o que acontece com a cervical? Ela vem para frente, tá? Então, olha que inteligente. Vamos, ao invés de ficar insistindo e trabalhando somente nas mobilidades cervicais, né? Por que a gente, às vezes a pessoa tem até labirintite, a gente fica até limitado. Por que a gente não trabalha na retro e antiversão de quadril? Que automaticamente, ó, eu tô gerando exercícios de acoplamento iguais na minha cervical. Mas isso eu vou falar direitinho na aula que vem, nas teorias de controle motor, o que é estabilidade, tá bom? Eu vou deixar uma caixinha de perguntas, sexta às 11, tem nossa segunda live, tá bom? Quero muito stories, quem quiser a formação da metodologia hipopressiva nesse final de semana, só me chamar. Então, Marcelo, eu falei do sim, eu passei 5 exercícios e dei várias dicas aí pra vocês. Todos esses eu faço nas minhas aulas de pilates, tá? Com os meus alunos. Bom, acho que é isso, né? Bom, sexta-feira às 11 tem live, tá? A gente vai falar de pilates. Vou abrir uma caixinha de dúvidas pra vocês. E terça-feira, sempre nesse horário, às 21 horas tem a nossa live semanal. Então, são 2 agora, beleza? Terça, às 21 e sexta, às 11 da manhã. Beleza, pessoal? Espero que quem tenha chegado na live pela primeira vez tenha gostado. Gratidão por estarem comigo estudando até as 22 horas, praticamente. Um beijo grande no coração de vocês, tá? E a gente vai se falando. Beijo! Gratidão é sempre minha, viu? Tchau!